Viva, muito boa noite, bem-vindo à edição de terça-feira do seu jornal principal. Confira os destaques. Sociedade civil exige que o Presidente da República pronuncie-se publicamente sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Ex-diretora do Cernic na província de Maputo, julgada por alegado desvio de mais de 200 viaturas roubadas. Inspeção Nacional de Atividades Económicas assegura que o preço do pão não vai agravar no país. Pesquisador do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, alerta que o governo não está a fazer o suficiente para assistir as famílias afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado. Nós estivemos em Cabo Delgado há menos de 2 semanas a fazer um trabalho, a visitar os centros de reassentamento. E em Cabo Delgado você se sintoniza a rádio, eu acho que é 97.2, é uma rádio muçulmana que falam em árabe, 97.2, acho que é uma coisa assim. E a emissão dessa rádio é sempre em árabe. E dizem que a rádio, os seus estudos estão em Nampula. Ora, Nampula é tido como um dos maiores centros de mobilização de jovens para se juntarem à insurgência. Em Cabo Delgado, a frequência é 97.2, se não, a memória não falha. E tens uma rádio que está a falar em árabe. Alguns intervalos falam em português, algumas coisas, mas a maior parte do tempo você não está a perceber o que eles estão a falar. O governo de Moçambique é muito mais rápido e solícito a expulsar um jornalista que está a dar feedback sobre o que está a acontecer, mas tem uma rádio que está a falar numa língua que ninguém sabe e pode estar situada em Nampula, segundo relatos que tivemos aqui em Bema, e pode estar ali a ter um foco de mobilização. E a sociedade civil mostra-se indignada com o silêncio do chefe de Estado aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Que é o sinal de cometimento do chefe de Estado. Então, nós estamos a sentir que o chefe de Estado está preocupado com esta questão de Cabo Delgado, uma vez que não tem aparecido, não mostra a cara, não diz o que é que está-se a passar, não se diz o que é que realmente o governo está a fazer, o que é que o Estado moçambicano está a fazer, primeiro e mais importante, para proteger os civis, para proteger as vidas que estão a ser perdidas ao nível de Cabo Delgado. Para nós isso é bastante grave e, portanto, exigimos que da parte do chefe de Estado haja uma abertura, uma comunicação regular com os cidadãos moçambicanos, de modo a informar efetivamente o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Quem são as pessoas que estão a nos atacar em Cabo Delgado? Que ramificações são essas? Todos os dias está-se a discutir, mas nós não sabemos ao certo o que é. E, portanto, só as instituições de direito, portanto, que têm esse poder é que devem nos informar acerca disso. E o analista político Alberto Manhique entende que os ataques em Palma podem ser uma grande sabotagem dos mercenários contratados pelo governo. Um ataque que ocorreu na passada quarta-feira, mas que até o momento continua a dominar a atualidade do país. E o analista Alberto Manhique levanta a possibilidade da empresa contratada para combater os insurgentes ter ocultado informação relevante. São pessoas que entraram no país merecendo da confiança do Ministério da Defesa e Nacional. Não há nenhum acordo do governo da África do Sul em colocar a tropa sul-africana para debelar os meliantes. Uma vez terminado o contrato, e porque a missão deles já é essa, e podem ter não anunciado as forças estaduais para o preenchimento das zonas onde estes estavam a controlar.
o terrorismo. O analista político descreve os últimos acontecimentos de Palma com estranheza, uma vez que os mesmos ocorreram após o governo e a empresa Total terem anunciado a retoma das atividades em Afuns. Toda pessoa que trabalha com base no dinheiro, tudo pode fazer para manter a sua hegemonia naquele ponto em concreto do país. Porque é muito estranho que logo o anúncio do término do contrato e o anunciamento da retoma das atividades da Total não tenham nos deixado passar um dia sequer. Então é tudo isto muito estranho. A violência armada em Cabo Delgado está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Ex-diretora provincial do Serviço Nacional de Investigação Criminal no Banco dos Réus, por suposto desvio de mais de 200 viaturas roubadas na Matola. Trata-se de Benjamina Chaves, ex-diretora do Serviço de Investigação Criminal a nível da província de Maputo, que é acusada de desviar mais de 200 viaturas roubadas que foram apreendidas pelo Cernic, algumas das quais retiradas diretamente dos malfeitores. No esquema estão ainda envolvidos magistrados do Ministério Público Provincial e do Distrito de Matutuíne que a protegiam para que não fossem abertos processos crimes e, como moeda de troca, recebiam algumas viaturas de alta cilindrada. E graças à investigação iniciada pelo Gabinete de Combate à Corrupção Provincial, foi possível levar a ARRE ao julgamento. Esta segunda-feira, a segunda sessão do Tribunal Judicial do Distrito da Matola ouviu a arguida, que diz que em nenhum momento usou o seu cargo para apoderar-se das 331 viaturas roubadas e arroladas pelo Ministério Público no período 2016-2019, das quais 274 não há informações e sequer processos. Entretanto, a arguida fez menção durante a audiência que Elisa Carebo fez-se passar por agente da Interpol, falsa qualidade essa que lhe permitiu apropriar-se de algumas viaturas que posteriormente eram encaminhadas ao território sul-africano com a conivência do chefe da brigada do Cernic, Francisco Timani. Sobre a viatura roubada na posse da filha, Benjamina Chaves diz que foi atribuída mediante submissão de requerimento como fiel depositária e que chegou a aconselhá-la a não avançar com o pagamento dos encargos aduaneiros, visto que a viatura era dada na altura como roubada pela contraparte sul-africana. A arguida deu a conhecer também que Elisa Carimo apropriava-se de viaturas mediante a emissão de documentos falsos e acobertada por alguns membros da corporação da 2ª e 8ª Esquadra da cidade da Matola. Termina afirmando que todas as viaturas por si atribuídas foram feitas mediante despacho por si dirigida, incluindo a elaboração de processos que constam da acusação. O Ministério Público diz existirem matérias bastantes para sua responsabilização criminal e aponta como agravante a ação premeditada da arguida, que na altura usou da função pública que ocupava para obter dividendos para benefícios pessoais e de terceiros. Conta ainda como atenuante o facto de a RE ser primária. E o advogado de defesa, Hipólito Zandamela, diz esperar que haja uma decisão acertada do Tribunal e que o caso tenha um desfecho positivo. Hipólito Zandamela falava momentos após o término da sessão de julgamento da ex-diretora do Serviço de Investigação Criminal na província de Maputo, Benjamina Chaves, que foi suspensa devido à ausência de declarantes. Entretanto, fala de um dia produtivo e que caberá à juíza da causa, Ezra Monjan, e o resto da coletiva de juízes em frente do caso de desvio de mais de 200 viaturas roubadas, tomar a decisão acertada. A audiência ocorreu bem e vamos continuar a acompanhar o processo. E nada mais temos a dizer. Vamos acompanhar o processo com muita calma, muita serenidade e deixar que o tribunal decida. Vocês estarão e poderão colher melhores informações, poderão ter mais detalhes sobre o processo. Fica suspensa, sim, a sessão de audiência devido à não notificação dos declarantes. A sessão esta prossegue na próxima quinta-feira. Imagens de Constâncio Citói, Contínuo Canance, TV Sucesso.
Adriano Novunga volta a acusar o governo de desvio de donativos disponibilizados pelos parceiros internacionais para fazer face à pandemia da Covid-19. Falando na qualidade de comentador do programa Revista Nacional, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, foi categórico ao afirmar que a estratégia usada pelo governo no combate à Covid-19 falhou. Novunga reafirmou igualmente que o governo desviou os donativos disponibilizados pelos parceiros internacionais para fazer face à pandemia. Houve dinheiro que é empréstimo do Fundo Monetário Internacional para evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, este dinheiro, no que toca ao setor da saúde, ele não foi aplicado para evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. O segundo, este dinheiro ficou com as elites, ficou com os chefes. Por seu turno, o comentador Silvério Runguane refere que o governo não tem planos de contingência para evitar a propagação da pandemia durante a Páscoa que se aproxima. Se já caímos em dezembro, está a chegar um outro momento com as mesmas características. O que é que está a ser feito? Eu penso que se calhar é aqui onde as autoridades, o governo, tem muito mais a obrigação de apresentar um plano de contingência e operacionalizar. Já o comentador Egídio Vaz entende que 15% dos profissionais de saúde não tomaram a vacina por duvidar a sua eficácia. Julgo que os 15% não conseguiram transpor a barreira dos mitos e a comunicação não lhes deu segurança bastante para confiarem na vacina. O programa Revista Nacional vai ao ar todos os domingos às 20h30 na TV Sucesso, trazendo o debate de vários assuntos da atualidade no país. Alguns alunos das escolas secundárias na cidade de Maputo dizem que as aulas faseadas vão prejudicar o aproveitamento escolar. Devido às medidas de prevenção da Covid-19, as aulas presenciais decorrem de forma faseada, obedecendo 3 dias por semana para cada turma. Entretanto, a medida não é bem vista por alunos de algumas escolas secundárias da cidade de Maputo. Teresa Guilherme e Orlando Cardoso são alunos da 10ª classe da Escola Secundária Estrela Vermelha e entendem que o modelo faseado vai comprometer o processo de aprendizagem. A dificuldade é do horário, porque a gente vai ficar muito tempo em casa sem estudar e isso dificulta muito no aprendizado. É meio que curto, a gente ficará muito tempo em casa do que na escola. Não será como antes, porque antes estudávamos de manhã às 7 e saíamos às 12, agora vamos ter que sair às 11. Darius Laul, que frequenta a 8ª classe da Escola Secundária Eduardo Mondlane Chitlango, também não encara as aulas faseadas com bons olhos. Não podemos estudar todas as disciplinas. Muito estranho. Às vezes fico irritado, eu queria ir todos os dias à escola. Sim, só que não posso, então tenho que ficar em casa. Entretanto, em meio a estas reclamações, há quem olha para a medida como necessária atendendo à situação da pandemia do novo coronavírus. Em questão do confinamento, sim, para diminuirmos menos casos e para conseguirmos aprender mais matérias escolares. Já os gestores das escolas secundárias Estrela Vermelha e Eduardo Mondlane Chitlango dizem que os alunos ainda não se ambientaram com o novo modelo de aprendizagem. Depois de muito tempo terem ficado em casa, aquela ansiedade e se calhar eles esperavam vir aqui todos os dias de segunda a sexta-feira e chegam aqui e encontram uma outra realidade que é vir em dias alternados. É uma novidade e vamos ver como é que isto vai acontecer. Sendo o primeiro ano que isto acontece, ainda não temos experiência. É uma nova experiência que vamos procurar colher e vamos ver o que vai dar. Aliás, a Lima Rabia, da Escola Secundária Eduardo Mondlane Chitlango, explicou que ainda há dificuldades no cumprimento do distanciamento por parte de alguns alunos. A dificuldade tem sido
manter o distanciamento dos meninos, visto que eles ainda têm que se acostumar à nova realidade, mas a escola está, os professores estão sempre presentes. Refira-se que passam 2 semanas do arranque das aulas presenciais, entretanto, ainda existem algumas escolas que não começaram a lecionar. De volta às notícias, no jornal principal, a pandemia da Covid-19 mata mais 5 pessoas, infecta mais 174 e interna 9 nas últimas 24 horas no país. O Ministério da Saúde anunciou esta terça-feira que nas últimas 24 horas, 280 moçambicanos que haviam contraído a Covid-19 recuperaram da doença e 3 altas hospitalares. Ainda informou que 1.555 pessoas suspeitas da Covid-19 foram submetidas ao teste e resultaram em 174 positivos. 170 são nacionais e contraíram a doença no território nacional. A província de Zambésia registrou o maior número de infecções, 65 casos, seguida pela cidade de Maputo com 46. Niassa 16, Nampula 16 casos, Sofala 16, Tete 5, Maputo província 5, Cabo Delgado 3 casos, Manica 1, Gaza 1 caso. Entretanto, houve 9 novos internamentos. Não menos importante, 3 pacientes de Maputo Cidade, Gaza e Zambésia perderam a vida por Covid-19. Todos são homens de 55, 70 e 78 anos de idade e foram declarados óbitos no dia 29 de março. As autoridades sanitárias estão a monitorar 3.103 pessoas que tiveram contato com casos positivos. Degradação de salas de aula, falta de sanitários e água para higienização impedem o arranque, neste caso do ensino presencial de 12 escolas na cidade da Beira. Enquanto as aulas não arrancam nas 12 escolas, outras, como é o caso da EPC Jules Nyerere e a Escola Secundária da Manga, correm contra o tempo para melhorarem as condições exigidas pelo protocolo sanitário. O mais importante é termos sanitários por causa da saúde pública. A saúde pública é a coisa mais importante que há na vida. Temos que prevenir a doença. Depois de se apanhar a doença, é mais difícil a cura. Mas se prevenimos e não apanhamos, é sempre melhor. Cada sala estão 25 alunos a estudar e há vários turnos. Visitamos a Jules Nyerere, que também está em obras. Fomos financiados pelo Banco Mundial e ficamos satisfeitos, mas apenas temos um problema lá, que os sanitários não têm o teto. Mas esta semana ainda, o Banco de Moçambique prometeu-nos lá pôr o empreiteiro para a reparação do teto. Aqui na Escola da Manga, há maior degradação. Estão aqui os empreiteiros para estão a reparar os sanitários, conforme viram. Vão ser entregues dentro de dias. Temos um financiamento de uma organização que é a PNUD, vai financiar a reabilitação desta escola. Paralelamente a isso, o governo provincial busca apoios para a aquisição de 7.000 tendas para compensar as salas de aulas destruídas em toda a província. Precisamos de 7.000. Conseguimos 148 em 2-3 dias. Portanto, daqui a 10 dias devemos conseguir mais 1.000 ou 2.000. Portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. O governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, deu a conhecer estes dados na tarde desta terça-feira no quadro da sua visita às escolas na cidade da Beira, onde apelou os alunos a respeitarem as medidas de prevenção. Ainda mesmo em Sofala, alunos de diferentes estabelecimentos de ensino sem acesso ao livro gratuito. 30.000 livros é a quantidade necessária para dotar 19.000 alunos da 5ª classe de material de leitura e consulta para melhor lidarem com os desafios impostos pelo processo de ensino e aprendizagem, mas estes estão sujeitos a contentar-se apenas com os apontamentos preparados pelo professor. Visto que ainda não recebemos a 5ª classe. Por que houve morosidade na alocação dos livros às escolas? Por causa do arranque do ano letivo, que foi um pouco tardio. Não se sabe ao certo quando é que os livros da 5ª classe estarão disponíveis e igualmente desconhece-se em que dia os restantes alunos do ensino primário
terão em mão este material, mas o certo é que constam dos 319 mil livros já alocados a 50 de um total de 57 escolas, todas as disciplinas. São livros da primeira classe, português, matemática. Segunda classe, português, matemática. Terceira classe, português, matemática. Quarta classe, português, matemática, ciências naturais e ciências sociais. Na sexta classe, português, matemática, ciências naturais, ciências sociais, caderno de inglês e livro de inglês. Na sétima, português, matemática, naturais, sociais, livro de inglês, caderno de inglês. Os mesmos ainda não chegaram à zona de influência pedagógica de Nhangao, que congrega 7 escolas. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas garante que o preço do pão não sofrerá agravamento esta quinta-feira no país. Semana passada, a Amopão anunciou que o preço do pão poderia sofrer agravamento nos próximos dias devido à conjuntura econômica, um anúncio que o governo considera falso. Mas acreditamos que no desempenho positivo para garantir a tranquilidade social. Quando chegar ao momento certo, irão ter as notícias em relação a este aspecto do pão, porque estamos a trabalhar, como fiz referência, com todos os atores da cadeia para encontrarmos uma saída. Lamentamos, porém, as falsas notícias que circulam e que isso preocupa-nos, mas acredito que as pessoas têm o mínimo e sabem de que isto não vai acontecer. No dia 1 de abril não haverá aumento do preço do pão. A diretora-geral do INAE, Maria Rita Freitas, fundamenta que o anúncio do agravamento do preço do pão foi precipitado e promete trabalhar com as panificadoras. Dizer que o governo está a trabalhar no assunto com todos os atores que intervêm na cadeia de produção de pão para que não haja aumento do pão. Infelizmente, neste momento, com o Covid, todas as variáveis normais da economia estão alteradas e sofrem modificações quase que por hora, ou seja, constantemente. Isto não acontece só em Moçambique, acontece em todo o mundo. Então é preciso termos em conta estes aspectos. A Amopão justifica a necessidade de agravamento devido aos custos globais de produção do produto. Panificadoras em Nampula assegura que não irão agravar o preço do pão. Anani, delegado provincial da Associação Moçambicana dos Panificadores, convocou uma conferência de imprensa na tarde desta terça-feira para dar a conhecer o agravamento da farinha do trigo nas moageiras, o que poderá contribuir para o agravamento do preço do pão no valor mínimo de 1 meticais, ou seja, dos atuais 5 para 6 meticais. Não era preciso que a Amopão gritasse que ia fazer subir o pão. Não havia necessidade. A própria INAE, que é uma instituição de tutela, tem a responsabilidade de ver que a farinha está a subir, que há custos, portanto, que as moageiras têm e que têm consequências. E as consequências, uma das consequências, portanto, é efetivamente aquilo que são os derivados da farinha, os bolos e por aí fora, o pão é um exemplo, os biscoitos, inclusive a bolacha, vai ter que sofrer de preço. Estávamos, portanto, numa fase muito avançada das negociações junto do INAE provincial, do governo provincial, da Direção da Indústria e Comércio, assim como com a representação do Estado. Já tivemos alguns encontros e hoje acabamos, portanto, fazendo uma outra proposta, que a subida não seria de 2 meticais, que seria, portanto, de 1 metical. Entramos em consenso, os panificadores, portanto, acabaram aceitando. Ademais, o delegado mostrou-se preocupado pela interferência a nível central deste processo, uma vez que o novo quadro de governação pauta pela descentralização. Se efetivamente a farinha mantiver-se como está agora,
não temos outra hipótese, teremos, portanto, que subir. Então, há aqui um exercício que deve ser feito pela Inspeção Nacional, na pessoa da doutora Rita, o mais rápido possível, porque, senão, este exercício, portanto, não pode continuar, porque as padarias, os panificadores estão, digamos assim, com água sobalsada, não vão conseguir respirar. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas suspende 1.513 estabelecimentos comerciais por incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Este fim de semana realmente tivemos esta situação que fez referência, em que no âmbito do trabalho inspectivo encontramos um pub, um bar que estava a funcionar, em que quando se aperceberam da presença da INAI, da polícia e dos órgãos da comunicação social, as portas foram fechadas e tratavam-se de portas de chapa que não tínhamos como ter acesso ao recinto. Neste local, depois conseguiu-se ter acesso ao local. Este estabelecimento, em princípio, vai ficar sem a licença durante algum tempo. Está-se a tramitar o processo, foi notificado o agente econômico para comparecer na INAI e vai-se tomar medidas de acordo com o que está previsto na legislação setorial e no decreto 7/2021 de 5 de março. De janeiro até 28 de março, o total de estabelecimentos suspensos foram 1.513. O maior número vai para Maputo província, seguido de Maputo cidade, Zambésia, Tete, Cabo Delgado e Nampula e Inhambane e Gaza, respectivamente. Tenho indicação de que temos que ir ao Estádio Nacional do Zimpeto, onde encontra-se o meu colega Mário Nguenha, para nos dar mais detalhes em torno do jogo entre os Mambas e Cabo Verde. Boa noite, Mário. Boa noite, Mário Nguenha. Boa noite, Ana Maló. Boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Respondemos a partir do Estádio Nacional de Zimpeto. Aqui, quando forem pontualmente 21 horas, vai começar o jogo entre Mambas e Cabo Verde, a contar para a sexta jornada do Grupo F. A Seleção Nacional tem a obrigação de vencer esta partida para continuar a sonhar com a qualificação para o CAN africano, ou melhor, Campeonato Africano das Nações, a decorrer em Camarões em 2022. E por outro lado, o Ruanda não deve vencer o Camarões ainda hoje. Vai decorrer o jogo entre Camarões e Ruanda deve não vencer esta partida para que o Moçambique possa se qualificar. E estes são os resultados que nos oferecem dizer neste momento, e no fundo conseguimos ver os. Uma vez mais vamos ao encontro de Mário Nguenha, no Estádio Nacional do Zimpeto, que irá assistir quando forem 21 horas a partida entre os Mambas e Cabo Verde. Boa noite, Mário, uma vez mais. Mais uma vez, boa noite, Ana Maló. Boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Respondemos a partir do Estádio Nacional de Zimpeto, na cidade de Maputo. Aqui, quando forem pontualmente 21 horas, a Seleção Nacional de Futebol vai defrontar a sua cogênere de Cabo Verde no jogo a contar para a sexta jornada de Grupo F, para a qualificação para o Campeonato Africano das Nações, a decorrer em Camarões em 2022. Para este embate, Luís Gonçalves alinhou, ou melhor, tem disponível
31 jogadores, excepto o Nené, que está lesionado, também acumulou cartolina amarela e não vai alinhar para este embate que vai decorrer aqui na cidade de Maputo. É de recordar que este é um jogo importante para a seleção nacional e Moçambique tem a obrigação de vencer Cabo Verde para continuar a sonhar com a tão almejada qualificação para chegar ao Campeonato das Nações a decorrer em Camarões. E em simultâneo também estará a decorrer o jogo entre Ruanda e Camarões, e neste embate Ruanda não deve vencer o Camarões para que Moçambique possa conseguir qualificar-se para o campeonato. Mas deste modo, desta feita também, Moçambique tem que vencer do outro lado aqui no Estado Nacional de Zimpeto para que este desiderato possa se materializar. A dizer que para esta noite, Luís Gonçalves alinhou com os seguintes jogadores: Frank, tem também Sidik, tem também Bruno Langa, tem também Kambala, Pelembe, Domingues. Luís Mixon também faz parte do 11 inicial. Camu também, que vem de Portugal, faz parte também do 11 inicial. Também temos o Domingues. Por hoje é tudo no seu jornal principal. Vamos torcer para que os Mambas consigam uma vitória em casa diante do Cabo Verde. Até lá, passe bem.